Olá, companheiros de RH. Vamos para o nosso terceiro episódio da primeira temporada, onde estamos falando de remuneração estratégica. Eu sou Daniel Breyer, sócio fundador e CEO da B2HR, e estou aqui acompanhado da Elaine Goulart, nossa head na parte de consultoria em gestão de pessoas. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Vamos lá, né? Falar agora de descrição de cargos. Esse é o ponto, né, Daniel? Esse é o ponto que, quando a gente começa o projeto, é o primeiro gancho. É a fundação da casa, né? Quando a gente vai falar de plano de cargos e salários, descrição de cargo, que o pessoal tanto menospreza por aí, tem um impacto enorme sobre o resultado, né, Elaine? Se bem utilizada, né? Se a gente tem um RH que sabe utilizar bem a descrição de cargo, é uma ferramenta poderosa de gestão também, né? É um instrumento importante de gestão que é a base para vários outros ali. A gente vai falar disso hoje, não é isso? Exatamente. Então, para a gente já começar falando nesse tema, já começar abrindo aqui os trabalhos da descrição de cargos, qual que é a importância, Elaine, que você vê na descrição de cargos? Por que a gente acha na B2HR que ela é tão fundamental assim? Bom, tem vários motivos aí, né? Vamos tentar elencar aqui por ordem de importância mesmo, né? Talvez. De impacto. De impacto, isso. Boa. Primeira coisa, a descrição, ela vai dar clareza para aquilo que tem que ser feito dentro da empresa, né? Minimamente, quem faz o quê dentro daquela organização. Né? Até onde vai uma atribuição de um cargo, aonde começa do outro, tudo isso a descrição ajuda muito nisso. Bom, ela ajuda também nos outros subsistemas, né, Daniel? Ela auxilia ali nos processos de recrutamento e seleção, TID, na própria gestão de desempenho. Esses são alguns dos elementos ali. Algumas possibilidades que existem ali da descrição sair de remuneração, que descrição de cargo é um elemento muito visto conectado a PCS e aí, por consequência, em remuneração, né? Exato. Mas não necessariamente para ali, né? É uma Exato. ferramenta central que pode ser utilizada pelos outros processos de RH, certo? Outros, assim, né, mais que tangenciam. Por exemplo, processos de saúde e segurança no trabalho. Né? Quando a empresa não tem isso muito estruturado, o pessoal de segurança do trabalho pode fazer uso da descrição ali para começar a construir os processos específicos de segurança. Sim. Né? Outro ponto também que a gente vê descrição muitas vezes aí salvar algum dinheiro, ação trabalhista. Né? Quando a empresa tem um plano de cargos, ela tem descrição e ela tem evidências fortes que ajudam a comprovar o que aquele colaborador fazia ou não fazia, a descrição também é um elemento importante ali. Né? Eu já passei por várias situações onde o simples fato de eu ter uma descrição e de eu ter o colaborador dizendo numa audiência, por exemplo, que ele conhecia a descrição dele, salvou a ação trabalhista. Então, você já vê que legalmente a descrição de cargo ajuda pra caramba, né? Saúde e segurança e a parte ali de passivo trabalhista, com o jurídico, no contencioso, já ajuda bastante, né? São duas esferas relevantes. É isso aí. E aí, caindo mais ali para o RH mesmo, né? Para a estratégia, né? Para o RH estratégico, né? Isso. Aí vamos puxar recrutamento e seleção, né? Imagina uma organização que não tem um book de descrição, enfim, minimamente alguma coisa escrita. Toda vez que vai fazer um processo seletivo, precisa pegar lá os elementos básicos daquela posição, daquela cadeira que vai ser preenchida. Praticamente começar uma entrevista sempre do zero, né? Com Exatamente. o gestor ali que está demandando a vaga. Quando você tem a descrição, você já tem alguns elementos do ocupante anterior, você já tem alguns elementos do próprio plano de cargos que auxiliam, ajudam nas regras do próximo ocupante, né? Os principais, né, Daniel? Esse é um ponto importante de descrição. De novo, né? Descrição não é escrita na pedra. Né? Então, por mais que a empresa tenha uma descrição, quando vai fazer um processo de recrutamento e seleção, não é Ctrl+C, Ctrl+V da descrição também. Né? Não é puxar lá da gaveta a descrição e, é isso aqui que eu preciso. Precisa ser feita uma análise. Né? Tem elementos importantes para um processo de recrutamento que não necessariamente vão estar na descrição. Sim. E esse é um ponto que a gente esbarra muito. Às vezes, o próprio time de RH quer colocar dentro da descrição alguns elementos que não são necessários. Sim. Né? Vou explorar isso já com você. Bom. Mais para frente. Tá bom, então. Vamos falar de gestão de desempenho. Descrição de cargo tem a ver com gestão de desempenho? Tem a ver com gestão de desempenho. Como que você, por exemplo, vai saber o que desempenho você espera, o que aquela pessoa vai fazer? Baseado em quê?
né? Uma evidência forte é a própria descrição de cargos, né? E baseado na descrição, você pode estruturar o seu programa de gestão de desempenho, por exemplo. Existem várias formas de estruturação de gestão de desempenho, uma delas é baseada na descrição de cargo. Você pode pegar ali alguns elementos da descrição de cargo e levar para dentro do processo de gestão de desempenho, né? O que, aliás, é uma boa prática para empresas que estão começando a estruturar processos de gestão de desempenho, né? Você parte desse básico, porque o que é uma descrição? Ela é o básico que aquela pessoa precisa fazer. Então, se você a expectativa que você tem da entrega daquela cadeira, né? Daquela posição para quem vai ocupá-la, né? Exatamente. Então, mesmo que você não tenha um programa robusto de gestão de desempenho, baseado em metas individuais e muita, né, muito robusto mesmo, você pode se basear na descrição do cargo para começar a estruturar o seu programa de gestão de desempenho. Minimamente, você vai fazer um cara crachá e vai entender o gap. Se aquela pessoa que está sentada naquela cadeira está te entregando aquilo que está na descrição. Então, para ficar bem claro para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no nosso podcast, né? A gente levando literalmente um exemplo aí, ó, presta atenção, pessoal, a gente vai falar aqui como a gente faz na B2HR para pegar uma descrição de cargo e levar para a gestão de desempenho. Lá na descrição de cargo eu tenho, por exemplo, um item lá, né, de responsabilidade que é elaborar relatórios gerenciais por meio da análise de dados e entendimento, compreensão de cenários macroeconômicos. Vamos falar que tivesse lá uma entrega de algum cargo que fosse isso. Eu vou pegar esse item, né, Elaine, e vou levar para a avaliação de desempenho. Pronto. E aí você, assim, que é a minha gestora, vai virar e falar, o Daniel consegue elaborar relatórios e ele consegue fazer isso com base numa análise de dados, de cenário macroeconômico, de construção de cenários, enfim, do que está ali naquele item, né, da descrição, ela vai colocar ali uma avaliação a respeito desse item. Pronto. Isso. Já sei se eu tenho um gap ou não. E aí você sabe também aonde você vai investir para desenvolver o Daniel, por exemplo. Perfeito. Né? Por que eu vou colocar o Daniel para fazer um outro curso, uma outra capacitação, sendo que o que eu preciso dele nesse momento é que faça, que cumpra, né, com essa atribuição aí. Então, eu consigo direcionar o investimento também em capacitação, né? Aquela história que a gente também, infelizmente, vê muito por aí, RHs fazendo listas para capacitação do ano seguinte, desconectado de tudo, não faz sentido. É rasgar dinheiro. É um elemento que pode ajudar a dar essa direção, né, do que tem que ser feito para determinadas posições. Então, eu tenho uma descrição de cargo, eu faço a avaliação de desempenho do colaborador com base naquelas responsabilidades que ele tem, e dali eu vou saber o que ele já entrega e o que ele não entrega. Exatamente. O que ele não entrega, eu faço um programa de capacitação e otimizo a minha verba de treinamento e desenvolvimento, levando ali para a empresa, né, questões que realizem mesmo as entregas, minimizem os gaps dos colaboradores, e aquilo que o cara é muito bom, ótimo, nem preciso capacitá-lo. Talvez, inclusive, ele seja um multiplicador para dentro da organização e eu nem preciso contratar uma empresa para ser fornecedor. Então, estou otimizando na escolha do fornecedor e estou otimizando também na pessoa que pode ser minha referência técnica para desenvolver alguma coisa internamente ali na empresa. Com certeza. E eu, mais uma vez, trabalhando cultura. Né? Se você tem esse movimento dentro da empresa, você tem pessoas motivadas, você tem salvando dinheiro. E outra coisa, você prioriza, né? Se você não... de novo, o cobertor é curto, a gente falou isso no primeiro episódio, não foi? Quando a gente falou de remuneração. O cobertor é curto, gente. Se eu não tenho dinheiro, não tenho grana para tudo, eu vou priorizar. Então, se eu tenho ali um grupo de colaboradores que, pela circunstância daquele momento na minha organização, eu preciso que eles desenvolvam melhor determinada atividade, é ali que eu vou botar grana. Exato. E aí a avaliação e a descrição vai me ajudar. Por outro lado também, Daniel, é nesse momento que as descrições são atualizadas. Né? Quando a gente passa por essa revisão, seja para fazer um programa de gestão de desempenho ou não, a gente consegue perceber alguns gaps nas descrições. Uma coisa que a gente tem visto muito por aí são principalmente atribuições e responsabilidades relacionadas à inteligência artificial, né? A saber usar isso muitas vezes, ou a usar isso para fazer um trabalho. E isso, a maioria das descrições não traz isso ainda, né? Para você que está em 2030, esse podcast ficou antigo. É verdade, boa. Bem lembrado. Então, a descrição serve para isso também, porque senão ela fica muito desconectada da necessidade, né? E é um elemento de gestão vivo, orgânico, né? Ele precisa sair da gaveta, ele precisa ir para cima da mesa do RH, do gestor, e isso é diário, né? E você trouxe uma coisa que é interessante. Às vezes a descrição de cargo ela fica desatualizada, vem uma tendência de mercado, uma nova tecnologia,
tecnologia, né, algum cenário diferente, que você precisa olhar para a descrição e atualizar. Isso. E aí, hoje, a gente está passando por esse movimento das IAs, né? E aí você pega uma inteligência artificial que não estava na descrição e você fala, cara, agora eu preciso começar a colocar isso dentro de uma descrição. Exato. Do financeiro, do RH, do marketing, da TI, obviamente, né? Isso. Então, você começa a ter que revisar esses conteúdos e você começa a pedir profissionais que tenham esse tipo de conhecimento. Lá vai o pessoal de recrutamento e seleção, né? Descrição de cargo, conecta lá com recrutamento e seleção. Vou pegar aquele exemplo que a gente trouxe. Elaborar relatórios com base em dados ou com base nas ferramentas de IA que trouxeram os dados tais e tais, né? E aí o pessoal de recrutamento e seleção vai montar um case junto do gestor para ver se o cara conhece de IA, se ele conhece de dados, se ele conhece de cenários. Então você consegue pegar desde o processo de recrutamento e seleção, vai olhar para o desempenho desse cara lá na avaliação dele, vai olhar quais são os gaps para desenvolvê-lo ou para torná-lo um mentor e, eventualmente, você reconhecê-lo de alguma maneira, financeira ou não. Olha o poder que a gente está dando aqui para a descrição de cargo quando ela é bem feita, né? Então, ela consegue perpassar vários processos dos legais que você falou de saúde e segurança do trabalho, da questão jurídica ali para poder proteger a organização, e falamos de recrutamento e seleção, falamos de T&D, falamos de gestão de desempenho. Se a gente quiser, a gente ainda estica um pouco mais essa lista aí. Mas agora eu queria voltar naquele ponto que você trouxe ali inicialmente. O que tem que ter numa descrição de cargo? O que a gente usa na B2HR? A gente fala assim, ó, isso aqui é obrigatório. Isso aí a gente briga um pouco com as pesquisas no Google, né? Que é quando a gente dá um Google lá, vem um bocado de coisa. E quando você vai no chat GPT, isso, né? Também. Escreve lá, faça uma descrição de cargo de analista de RH. Ele vai trazer lá uma série de campos, né? Vai, uma série de campos. E aí a gente precisa ter cuidado, né? Por quê? Descrição muito pesada, a tendência é ela ir para a gaveta e não servir para nada e na semana seguinte ela está desatualizada, né? Então, alguns elementos aí básicos de uma descrição. Obviamente, o nome do cargo, para quem que ele se reporta. A gente, na B2, tem um elemento que a gente chama, se aquele cargo ele faz gestão, né, Daniel? Faz gestão de equipe, ou ele é referência técnica, né? Que a gente trata isso nos nossos projetos com alguma diferença. Um sumário, algumas descrições vêm com o sumário do cargo, vêm com o resumo do cargo. Objetivo do cargo. Então, uma coisa mais macro, né, um texto mais macro, onde a gente bate o olho e tem uma noção um pouco mais ampla do que aquela posição vai fazer. As principais atribuições, e aí é um ponto de atenção também. Gente, descrição de cargo não é descrição de processo. Então, a gente pega alguns projetos, algumas empresas, que parece que o processo, quase o POP, está descrito ali naquele formulário. Isso não resolve, isso não ajuda, isso é um retrabalho muito grande e não é função de uma descrição de cargo você retratar ali o processo de A a Z. Sim, né? A função da descrição de cargo é você ter o que aquele cargo entrega e a maneira como ele faz a entrega, né? Porque a gente chama do como aqui na B2HR. Aqui na B2 a gente chama do que e como, né? Então, são as principais entregas e, minimamente, como aquela entrega é feita, né? Porque são com esses elementos que a gente vai pontuar, enfim, avaliar o cargo e vai seguir no projeto. O como geralmente é uma parte do processo, né? Uma parte do processo. A pessoa vai seguindo. Mas ali, sem né? muito detalhe. Sem muito detalhe. Né, Daniel? Não é um POP. A gente não abre o arquivo X, Y, Z, pega a planilha A, faz assim, leva não sei para onde. Não é isso. Não é isso. Eu acho que uma boa dica para quem estiver assistindo a gente é pensar em entrega. Né? Quando a gente chega para um gestor nesses projetos, né, e a gente pergunta, ô gestor, o que você espera que essa pessoa dessa cadeira aqui te entregue? Não usei técnica nenhuma, né? A minha pergunta foi uma pergunta aberta, mas o RH vai ter que ter condição de traduzir o que ele vai falar. E ele vai falar o que ele espera de entrega. E a gente vai organizar isso em algumas atribuições ali. Quantas, Daniel? Até 10? Entre 8 e 10 é um bom número, né? Se você ficar ali com 2, 3 é pouco. Se você colocar 15... Está descrevendo o processo. Deu demais. Ou então está indo em atividade muito, muito elementar, né? Que não agrega muito para aquela descrição. Já deixou o processo de lado, está indo em tarefa, né? Exatamente. Passou de atividade para tarefa. É isso aí. Outro elemento importante são ali os pré-requisitos, né? De experiência ali, formação também.
também, quando é o caso de cursos específicos. Agora, tem um item que também a gente encontra muito por aí, que a maioria das organizações insiste em colocar e a gente insiste em não colocar, que é trazer competências comportamentais para dentro da descrição. A gente traz os conhecimentos técnicos necessários para você conseguir ter as entregas. Ter as entregas. A gente traz ali a formação, a gente traz o tempo de experiência, mas quando chega na parte de comportamentos, aí a gente evita. A gente evita e a gente sempre sugere que isso vá para um outro documento. Por uma razão muito simples. Imagina você ter na sua organização... facilmente tem isso, 100 descrições de cargos. E você tem todas as competências comportamentais, as chamadas transversais, por exemplo, vou ficar só nas transversais, você tem ela replicada nas 100 descrições que você já acabou de elaborar. As competências transversais, só para o pessoal entender que na B2HR, são aquelas competências que nós colocamos como sendo obrigatórios para todos os colaboradores da empresa. Então, supondo, a gente está falando de trabalho colaborativo. Então, todo mundo na empresa tem que ter trabalho colaborativo por algum motivo. Essa é uma descrição, é uma competência que vai estar na descrição, no caso que a Elaine está trazendo. Isso aí. Então, imagina, você tem 100 descrições e você tem 5 competências transversais. E você replicou essas 5 competências nos seus 100 formulários. Beleza? Uhum. Ok. Estamos no processo nessa empresa de mudança de cultura, diretoria nova, quero um novo DNA, vou fazer uma revisão das minhas competências transversais. O que vai acontecer? Você vai ter que revisar os 100 documentos. 100 documentos. Então, abre documento, apaga documento, muda isso, muda aquilo, né? Gente, não é isso que um RH estratégico tem que fazer. Mas vai chegar alguém que vai falar o seguinte, não, mas agora com o IA eu consigo subir todos os documentos, peço para tirar e peço para colocar. Mesmo assim, na nossa metodologia ainda tem mais uma diferença, que a gente coloca quais são os níveis, né, de complexidade dessas competências. Então, você teria que virar para a IA e falar, olha, todo mundo que é N1 não é mais N1 nisso. Tem que botar outra competência e substituir o N1 também, né, que seria o primeiro nível de complexidade. Então, fica um trabalho operacional muito grande e quando, na verdade, para nós da B2HR, tá, pessoal? Aqui de RH para RH, a metodologia que nós usamos é colocar as competências comportamentais no manual, lá no dicionário de competências, que vai geralmente no processo de avaliação de desempenho. Daniel, mas eu queria contratar só a parte de competências da B2HR. Pode? Pode. O produto final é o dicionário de competências. Esse dicionário de competências, ele vai concatenar com a avaliação de desempenho, vai concatenar, vai conectar com o TID, vai conectar com programas de liderança, vai conectar com várias coisas, inclusive com a própria descrição. Vai falar, olha, os cargos que são da grade salarial ou da área tal, tem essas competências aqui. Você conecta por ele, uma vez que você atualiza ele, o restante tudo está atualizado. Né? Faz uma matriz, né? Faz essa correspondência, tem várias formas de fazer. Mas assim, a gente não recomenda levar competência comportamental para dentro de uma descrição, né? De maneira nenhuma. E um outro ponto importante também aqui que eu lembrei de descrição. A descrição, ela não é exatamente o documento que você vai pegar na hora de você fazer um processo de recrutamento. Isso é muito importante, né? Nenhuma descrição, ela consegue esgotar todas as possibilidades e necessidades de uma contratação naquele momento. Que aqui na B2 a gente chama de levantamento de perfil. Levantamento de perfil, muito bem. A descrição é um dos elementos. Grande elemento, né, que ajuda a gerar insumos para o levantamento de perfil, mas ele não é único, né? Exatamente. A descrição não é única, né? Porque, tem uma questão analítica aí muito importante, né? Imagina que você é o gestor de uma equipe, sua equipe tem 5 pessoas, e você, por algum motivo, você está com as competências aí muito lineares. Vamos dizer assim, está todo mundo ali no mesmo diapasão, né? Está todo mundo fazendo a mesma coisa, mesmo nível de proficiência, enfim. E você tem uma necessidade nova na sua área. Se você for pegar e reproduzir exatamente o que tem na descrição ou reproduzir o perfil que você tem hoje na sua equipe, você vai contratar mais do mesmo. E não é isso que você quer. Sim. Então, essa etapa analítica da própria descrição e conectada com o processo de recrutamento e seleção, que a gente está resumindo aqui como a nossa fase de levantamento de perfil para o processo de recrutamento, é muito importante. É nessa hora que o gestor vai analisar que tipo de perfil ele está precisando para aquele momento.
Será que naquele momento não precisa que o grupo de analistas deles, que venha alguém com um conhecimento um pouco mais aprofundado de alguma coisa para ele acelerar alguma entrega? Né? Será que essa área não está cara demais e eu não preciso de pessoas muito sêniores, agora posso baixar um pouquinho e contratar júnior? Então, é nesse momento que a gente faz essa análise. Então, não dá para pegar daqui e colocar aqui sem fazer uma análise, né? E aí o RH ajuda bastante a gestão nesse sentido também. E tem um ponto que você, além do que você trouxe, um ponto a mais, que a descrição de cargo, eu sempre falo quando a gente vai construir um PCS, ali são os elementos que são obrigatórios. Obrigatório. Então, Mínimos, se você colocou ali que a pessoa que vai ocupar aquela cadeira precisa de pós-graduação, ponto. A pessoa tem que ter pós-graduação. Para quem não viu os episódios anteriores, já fica aí a dica. Ó, vai lá ver os episódios anteriores onde a gente fala que o plano de cargos ele gera equidade e gera transparência. Então, quando você coloca lá na descrição que tem que ter pós-graduação, por exemplo, eu não posso abrir mão porque o candidato aqui, X, fulano de tal, ele tem só superior entre. Cara, tá aqui escrito na descrição que ele precisa da pós-graduação. Agora, via processo de recrutamento e seleção, eu posso colocar lá, é obrigatório pós-graduação, mas é desejável ter mestrado. É isso, desejável. E aí o desejável não vai para a descrição. Não vai para a descrição, mas está lá no processo seletivo. Está lá no... Por quê? Porque a circunstância, aquele momento, pediu para aquele processo seletivo que se vier uma pessoa com sei lá, uma pós-graduação numa área muito específica, por exemplo. Um mestrado numa área X, né? Ganha mais ponto. Ganha mais ponto e vai ajudar na operação. Perfeito. É uma necessidade daquela área. Perfeito. Né? Então, assim, a descrição, ela tem os requisitos obrigatórios, os desejáveis, eu vou calibrar de acordo com a minha necessidade para aquele momento, para aquela circunstância. Legal, muito bom. Então, é importante a gente entender que a descrição de cargo ela é importante para recrutamento e seleção, mas ela não esgota o trabalho do analista de recrutamento e seleção que está lá fazendo todo o levantamento das competências comportamentais, dos conhecimentos técnicos específicos que, de repente, são necessários para aquele momento. Exato. Dessa questão do que é obrigatório, o que é desejável. Então, tem todo um trabalho ali em que ele vai olhar a descrição como elemento estruturante, mas ele vai aprofundar isso com o gestor. É isso aí. Dentro da linha da IA e dessa parte de análise de dados, isso vem acontecendo muito, né? Os times estão sentindo naturalmente a necessidade de ter esse perfil. Sim. E isso está indo para o processo de recrutamento como um elemento fundamental. E a tendência é que isso reverbere lá na atualização da descrição. Mas enquanto isso não acontece por algum motivo, eu vou garantir isso no processo seletivo. Então, eu vou trazer uma pessoa, vou colocar um elemento no meu processo de recrutamento e seleção que garanta que eu consiga trazer um candidato com aquele perfil, com aquela competência. E é legal, né? Porque a gente pode fazer o processo contrário. A pessoa que está fazendo o processo de seleção e tem um plano de cargos na mão, ela pode ir lá no gestor, ver que ele está com uma necessidade diferente e trazer para a área de remuneração e falar, olha, tem que atualizar a descrição lá, já não é mais suficiente. Exato. Inclusive, será que essa atualização não muda a posição, repontua o cargo, muda ele de grade salarial e isso vai gerar um impacto na remuneração inicial dessa posição? Exatamente. Isso é elemento até de promoção, né, dentro das organizações hoje. Imagina que a gente tem uma estrutura, sei lá, genérica de... Vou colocar o analista de RH, que é a nossa praia. Analista de RH 1, 2 e 3. Júnior Pleno e Sênior. Júnior Pleno e Sênior. E no seu exemplo, a gente coloca lá que o 3 é o cara que analisa dados. Pronto, você acabou de criar dentro da sua área uma possibilidade de crescimento real para os seus analistas, agregando um conhecimento, uma competência diferente. Então, olha a importância, né, dessa conexão da necessidade do negócio com o que está na descrição, com a tabela salarial e com todos os outros elementos, né? E esse ponto que você trouxe também é muito importante, Elaine. Às vezes, a descrição de cargo, em determinado momento da organização, você não precisa ter o analista júnior, pleno e sênior em todas as carreiras. E é exatamente a descrição que vai mostrar o nível onde ele está. E aí, daqui a pouco, surge a necessidade de alguém que faz ali uma análise de dados, uma análise de cenários, uma construção de um produto, um serviço diferente, um relatório diferente. E aí, esse cara vira o 3 ali. Vira o 3. Né, ou o sênior da área. Né? Então, 3. A descrição ela é muito importante para poder ter essa clareza e o analista de recrutamento e seleção, quem trabalha, né, a gente chama de analista de RH
mas o analista de RH que trabalha com processo de seleção. Esse cara, ele tem um papel muito importante para trabalhar junto do pessoal de remuneração. E muitas vezes a gente vê isso tão separado nas organizações, né? Tem um time de remuneração, tem um time de seleção. Eles tinham que trabalhar ali mais próximos, né? É verdade, é verdade. E aí, de novo, né, Daniel, a importância do time de RH conhecer do processo, né? Ele não pode ficar vendido, né? De RH para RH, RH não pode ficar vendido. E RH que não está vendido é RH que entende do negócio e que entende do processo daquela organização. Quando eu falo entendo mesmo, gente. Analista de RH, time de RH, não pode se dar o luxo de ficar dentro da área de RH. Aliás, eu diria que é o lugar que ele menos deveria ficar hoje. Um analista de RH. Analista de RH tem que circular, tem que ver a operação acontecendo, tem que ir para o chão de fábrica, tem que perguntar, tem que entender por que aquele cargo está fazendo aquilo, porque isso é insumo para ele fazer o processo que ele tem que fazer lá atrás, para ele estruturar uma boa política. Né? Então, precisa entender do processo para escrever uma boa descrição, para conectar melhor tudo que precisa ser conectado em termos de políticas e de gestão de pessoas. São 3 fases aí, né? Primeira fase é conhecer a minha cadeira, segunda fase é conhecer a minha área. Então, eu sou de recrutamento e seleção, tenho que conhecer de remuneração, tenho que conhecer de gestão de desempenho para ver as interfaces dos outros processos de RH com a minha cadeira. E a terceira são as outras áreas, né? Exato. Então, quanto mais, a gente fala muito aqui para o nosso time na B2, quanto mais inscrição de cargo você lê, quanto mais você faz inscrições, mais você conhece da empresa, das entregas, dos cargos e mais repertório você vai tendo. Então, é bem importante. E para a gente fechar esse nosso episódio, o que uma descrição de cargo não tem que ter? A gente já falou da parte de competências comportamentais que não tem que colocar lá. Mas tem um ponto que é mais polêmico e a gente na B2 não coloca. E por quê, né? Não vamos entrar muito a fundo, não, porque senão vai virar um episódio só disso daqui. Mas o que não tem que colocar mais, Elaine, no nosso método? Tá, vamos lá. A gente vai chocar algumas pessoas agora, talvez. Vai. Né? Mas na B2, a gente não coloca CBO no formulário de descrição de cargo. Tá? A gente não coloca e não precisa colocar o CBO na descrição de cargo. Agora vamos explicar por que a gente não bota CBO. Vamos explicar por quê. Porque CBO não está a CBO, né? A Classificação Brasileira de Ocupações. A CBO, ela não é atualizada em relação ao que a gente tem nas necessidades de mercado. A CBO, ela não coloca todas as atribuições dos cargos quando a gente descreve, e aí, às vezes, a gente, enquanto consultoria, quando bota um número ali, né, esse código, essa classificação, a gente acaba induzindo muitas vezes ali em algum erro, né? Exatamente. Então, a gente evita colocar a CBO exatamente para não gerar essa indução do erro ali. Então, isso fica muitas vezes ali com o pessoal de administração de pessoal, eles veem qual que é a melhor classificação junto do time de RH, que sabe exatamente o contexto que isso está sendo incluído ali, que está sendo colocado. Então, isso fica para o RH das empresas colocar esses números. Isso gera uma série de impactos em relatórios para governo, em e-social. Então, esse dado aí, a gente entende que ele é muito sensível para ficar numa atribuição que somente a descrição de cargo teria que fechar tudo isso. Né? E agora mais que nunca, né? Com a nova legislação, né? Que a base do governo de análise é o CBO. Sim. Né? Se a gente traz isso para dentro de uma descrição, e quando a gente coloca isso dentro de uma descrição, a gente está dizendo que todo mundo daquele cargo tem aquele CBO, a gente já tem uma grande chance de erro. Né? Porque nós podemos ter o mesmo cargo, mas nós podemos estar em CBOs diferentes. Exato. Se a empresa tem cargo, principalmente se as empresas têm cargos genéricos e amplos. Sim. Aí a chance é maior disso acontecer. Então, o simples fato da gente atribuir um CBO para o cargo, vamos dizer um cargo amplo, posso estar induzindo a um erro ali na frente de gerencial, né, das análises do governo aí, por exemplo, e até sujeito a multas pesadas. Exato. Então, a gente acaba deixando essa análise um pouco mais para o próprio cliente fazer, na maioria das vezes. Daniel, vocês podem apoiar? A gente pode dar um apoio, a gente pode dar uma indicação, mas, eventualmente, a gente faz isso daí. A gente não coloca ali todas as inscrições de cara logo esse processo, né? Tem mais alguma coisa em descrição de cargo que a gente não coloque? Não, acho que é isso que a gente falou tudo. A gente falou do conhecimento técnico?
O conhecimento técnico a gente coloca, lembrando que a gente nunca vai esgotá-lo também, né? Esse é outro ponto, né, que é delicado muitas vezes, né? Conhecimento técnico, como o Daniel colocou no início, o mundo se atualiza e às vezes o conhecimento técnico que está lá na descrição não. Né? Então, e às vezes também, outra coisa comum é a gente pegar descrições com tudo, né? É o super-homem ou a super-mulher, né? Você tem ali uma pancada de conhecimento técnico e a realidade é outra. A gente sabe que no processo de recrutamento, se a gente não encontra uma pessoa com todos aqueles elementos. Né? Acho que vale colocar, né, que é cadeira que a gente está mapeando, né? Então, cada organização tem ali uma quantidade de cadeiras, cada pessoa ocupa uma cadeira, a descrição de cargo que a gente está falando é essa cadeira, e quando você junta várias cadeiras, você tem um cargo mesmo, né? Então, na B2, a gente chama às vezes de descrição da posição, que é a descrição da cadeira. Então, se eu tenho 100 pessoas na empresa, eu deveria ter 100 descrições de cadeiras, de posições. 10 posições, 12 posições, 8 posições acabam virando um cargo, tá? Ou 2 cargos, ou 3 cargos, enfim, que é quando a gente aglutina, quando a gente junta. E aí, quando a gente junta uma grande descrição de cargo, vira esse colosso ali de conhecimentos técnicos que a gente tem que evitar. Então, na B2, a gente gosta de trabalhar muito com esse conceito da posição, da cadeira, tá, pessoal? Então, é importante vocês definirem como é que isso funciona na organização de vocês. Quanto mais amplo, pior para você fazer as conexões todas com os outros processos que nós estamos falando. Quanto mais para o micro você vem, mais posição, mais cadeira você analisa, mais fácil você chegar perto do indivíduo e conseguir ajudar no processo de seleção, na gestão de desempenho, nos processos todos que a gente conversou aqui, né? Em treinamento, na parte legislação, né? Então fica mais tranquilo a gente seguir esse caminho daí. Isso aí. Fechou? Fechamos. Uma última observação que a gente falou no episódio anterior, tá ficando um pouco maior esse episódio daqui, mas eu queria fazer uma última observação para vocês. Lembra quando a gente falou no episódio 2 que o gestor e o colaborador às vezes têm algumas questões ali, né, que mal resolvidas, né? Ele faz tal coisa, ele colocou que faz tal coisa no documento, mas não deveria fazer. Então, a descrição de cargo elimina esse problema ou reduz esse problema, porque é o momento que o gestor vai ter para conversar com o colaborador a respeito das entregas que ele tem. E aí, o exemplo que a gente deu, 37% de um cliente nosso tinha esse problema. Quando a gente implantou o plano de cargos e rodou isso de novo, caiu para bem menos do que 10%. E aí a gente falou, opa, conseguimos resolver um grande problema aqui. Então, a descrição de cargo ela tem esse poder de ajudar nessas conexões. Só reforçando, 37% dos colaboradores não conheciam, né? Não tinham clareza sobre a sua própria descrição. Ou Isso. seja, 37% daquela empresa não sabia o que tinha que fazer. Estava bagunçado. Resumido é isso, né? Tinha o que a gente chama de overlap, né? Trazendo aqui para um português, é uma sobreposição de atividades. Então, a Elaine faz a mesma atividade que eu faço, a gente fica dividindo bola, tem tempo perdido ali no meio do caminho. E alguma atividade que um dos dois tinha que fazer, ninguém fazia. Exatamente. Então, acontecia isso em vários momentos, aí o gestor tinha que assumir algumas coisas. Então, fora o risco de desvio de função, né? Se você tem muito overlap, aí dá outro episódio. Exatamente. Então, como vocês viram, assim, descrição de cargo é básico, mas demora um bom tempo para a gente falar e tem mais coisa que a gente poderia falar aqui de descrição de cargo, pessoal, mas para limitar esse episódio, esse é o nosso resumão aqui. A gente falou qual que é a importância da descrição de cargo, qual que é o impacto que ela tem em vários processos de RH, desde a parte mais legalista até a parte mais estratégica, e o que tem e o que não tem numa descrição de cargo, para a gente poder fazer aqui uma síntese. É isso que a gente tratou aqui. Elaine, obrigado aí mais uma vez pelo compartilhar dos conhecimentos dos nossos projetos. Sempre. E vamos para os nossos próximos episódios aqui da série. Vamos lá, sempre muito bom. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Lembrando, aqui embaixo, ó, cupom do nosso curso Bootcamp de remuneração para você que está gostando dos episódios. Lá a gente detalha um pouquinho mais sobre esses temas e trazemos ferramentas, exercícios, cases, fora que está num design incrível. O projeto está lindo no nosso curso online. Se você tiver curiosidade, clica aqui embaixo, cupomzinho de 10% de desconto para o meu time ficar feliz e contente comigo. Nos vemos no próximo. De RH para RH, remuneração estratégica é o nosso tema. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais, gente.